Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Estamos gravando uma série chamada 7 vezes que Jesus nos ensinou a orar orando. Apesar de em todos os evangelhos nós encontramos o fato de que Jesus estava sempre orando, são poucas as vezes que é relatado as palavras que Jesus usou em oração. A começar ali da oração do Pai Nosso, né? Chamada oração do Pai Nosso, que Jesus fez diante dos seus discípulos, quando eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar, e ali há o princípio norteador de todas as nossas orações, nós encontramos 7 vezes no Novo Testamento onde aparecem as palavras que Jesus usou em oração. E hoje vamos ver mais uma delas. Ainda tendo a oração do Pai Nosso como nosso modelo de oração. E essa oração está em João 12, 28. Veja bem, uma oração pequena. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Para nós entendermos o contexto dessa oração, precisamos dar uma lida em todo o capítulo. Capítulo 12, que conta que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele subiu para Betânia, onde estava Lázaro, Marta e Maria, que era uma casa que Jesus pousava sempre que ele ia para Jerusalém. Betânia fica perto de Jerusalém. Cidadezinha onde morava Lázaro, Marta e Maria. E ali Jesus estava. E aqui mostra algo para nós interessante. Verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Eu acho essa passagem muito importante para nós entendermos o que significava essa oração de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. E aqui nós temos um exemplo de que alguém pegou aquilo que tinha de mais precioso, talvez, em casa. Esse arratel de unguento de nardo puro. E ela, que é Maria, ela vai derramar isso aos pés de Jesus. Ela vai ungir os pés de Jesus. E depois ela vai enxugar com os seus cabelos. Ela pega o que ela tem de mais precioso e derrama aos pés de Jesus. Mas o mais interessante aqui é a reação de Judas Iscariotes. Ele diz assim: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Parece interessante isso, né? Porque, na verdade, nós sempre entendemos que Deus quer ser servido no seu próximo. E Jesus sempre cuidou dos pobres. Jesus ele sempre recolhia, né, donativos justamente para dar aos pobres. Jesus sempre buscou os pobres. E essa é a natureza do Evangelho.
A justiça do evangelho está justamente a alcançar aqueles que o mundo despreza, aqueles que o mundo exclui. E havia muitos pobres, e sempre há. Jesus até diz, né? Os pobres sempre tereis convosco, porque a pobreza é a consequência maior da injustiça desse mundo, onde muitos acumulam, vivem regaladamente, retirando aquilo que deveria ser daqueles que estão pobres, porque eles estão pobres justamente porque a parte deles foi usurpada pelos ricos desse mundo, por aqueles que querem dominar, por aqueles que querem ser mais. Aquilo que Judas falou faria sentido se nós não tivéssemos algo aqui, duas coisas que para mim me chamam a atenção nesse texto. A primeira é que nós servimos os pobres porque nós entendemos que servindo os pobres, nós estamos servindo a Deus. E esse para mim é um ponto importante, porque Jesus diz, olha, nem sempre vocês vão ter eu com vocês. E ela fez isso para ungir-me para a minha sepultura. Aqui Jesus vai começar a falar sobre a forma pela qual o Pai seria glorificado, o nome do Pai seria glorificado. E há uma relação com o que Marta fez, Maria fez. Esse derramar aos pés de Jesus, esse deitar aos pés de Jesus, aquilo que era mais importante, de maior valor, e principalmente fazendo isso para ungir Jesus para a sua sepultura. Parece que Maria entendia algo que os discípulos não entendiam. Que o nome de Deus é glorificado quando esse eu, esse ego que quer ser importante, que quer chamar a atenção, ele é morto na cruz. E aí a gente começa a entender por que Jesus disse naquela última oração que nós lemos, lá em João 17, que ele se santificava por amor dos discípulos. A gente fica entendendo o que é então essa santificação. A santificação é justamente essa entrega voluntária do nosso ego diante da vontade de Deus. O nome de Deus é glorificado quando o nosso nome diminui. Mas isso é algo que tem que partir de nós. Quando Maria pegou aquilo tão precioso que ela tinha na casa dela e derramou aos pés de Jesus para ungí-lo para a sua sepultura, ela estava adorando a Deus. E nós não podemos perder esse foco de que quando nós servimos aos pobres, aos necessitados, aos excluídos desse mundo, nós o fazemos porque antes nós derramamos o nosso ego aos pés de Jesus. Quando nós oramos, Pai, que seu nome seja glorificado, nós estamos orando dentro de um contexto, que é sempre o fato de que, em várias circunstâncias da vida, nós podemos fazer a nossa própria vontade, nós podemos fazer aquilo que vai exaltar o nosso próprio nome. E aqui há uma questão muito importante, porque isso acontece muito no meio religioso. Ou seja, o mundo se caracteriza pela exaltação do ego. O mundo se caracteriza pelo o egoísmo que domina, a exaltação de si mesmo, o domínio sobre os outros, a exploração do próximo, o desamor. Isso é o mundo. Mas muitas vezes as pessoas, quando elas vêm para a igreja, para o povo de Deus, quando elas se convertem a Cristo,
elas trazem esse ego que lá fora queria dominar, queria ser grande, queria estar acima dos outros, para no meio do povo de Deus. E se isso não for voluntariamente tratado, se nós não fizermos como Maria, se nós não derramarmos essa preciosidade, para nós é precioso, nosso ego. Nosso ego é algo que na nossa vida é de maior valor, poderíamos dizer. E quando nós não voluntariamente abrimos mão disso, derramamos isso aos pés de Jesus, derramamos o que há de melhor em nós aos pés de Jesus. Presta bem atenção. Deus nos deu dons, capacidades, Deus nos deu coisas de valor. Nossa capacidade, nossos dons, nossos talentos. Essa é o nosso nardo. E nós achamos bom ter essa fragrância, né? É agradável aos homens, né? Quem aqui não gosta de ser reconhecido pelo que faz? Quem aqui não gosta de ser bem tratado, de ser valorizado, né? Então, por quê? Isso é aquilo que nós ajuntamos na vida, né? Os nossos estudos, as nossas compreensões das coisas, a nossa vida de dedicação, seja lá o que for. Nós achamos tão bom isso, né? E Maria tinha algo precioso, algo caro, que era essa quantidade desse perfume, desse unguento. Talvez as famílias investiam nisso justamente pensando na morte, né? E ela tinha isso guardado em casa. E ela pegou aquilo. Talvez eles davam muito valor àquilo. Talvez um pouco daquilo foi até usado para ungir, certamente, Lázaro, que havia ressuscitado. E ela então começa a entender que aquilo que ela tinha de valor deveria ser derramado aos pés de Jesus. E ela fez isso como adoração. E nós precisamos entender isso. Que se nós não derramamos o nosso ego aos pés de Jesus, se nós não levamos esse ego para a cruz, como Jesus iria para a cruz. Aquilo foi o grande exemplo. A morte de Jesus não é apenas a declaração de Deus de amor a nós e a revelação do seu perdão. Ela também é um exemplo de como que o nome de Deus pode ser glorificado. E aí sim, quando nós entregamos a nós mesmos na cruz, aí sim as pessoas, o nosso próximo começa a ser mais importante para nós do que a nossa própria vaidade. E caso contrário, nós vamos estar igual Judas. Nós vamos estar dizendo, precisamos ajudar os pobres, e quando nós fazemos isso, nosso ego se exalta, ó, como nós somos bons, nós ajudamos os pobres, e isso é o que Jesus dizia aqui. Na verdade, eles recolhiam essas doações para ajudar os pobres. Mas como Judas era que tomava conta da bolsa, ele tirava para ele o que lhe interessava. E Deus o chama de ladrão. Jesus aqui aqui é dito, né, por João, quando fala, que ele não falou isso. Que desperdício, nós podíamos ter vendido isso e dado aos pobres. Ele falou isso porque quando ele, com a bolsa, saía comprando e ajudando os pobres, ele antes tirava parte dele. Ele era um ladrão. E isso é muito típico hoje no meio religioso. Quantas pessoas pedem ofertas nas suas igrejas, campanhas e tudo mais, e uma parte eles tiram para eles, para viver regaladamente, para ter carros bons, casas boas, roupas boas, viajar, e usando do dinheiro que as pessoas doam, mas acabam metendo a mão na bolsa. Judas é precursor do atual modelo
de ministério no meio cristão hoje. Atual não, isso é antigo, isso é desde o início, quando a igreja se institucionalizou lá em Roma, que homens vivem, não só vivem, mas vivem regaladamente. Não só vivem regaladamente, mas enriquece às custas do evangelho, do dinheiro doado por aquelas pessoas que fazem sinceramente muitas vezes. Há também aqueles que doam pensando nas promessas de receber em dobro, para você ver o tanto que o ego é alimentado pela religião. Quantas pessoas fazem aquilo que Jesus disse que nós não deveríamos fazer? O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Ou seja, eles dão com a mão pensando em receber com outra. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor. É isso que Judas fazia. Judas estava já Judas pensou, nossa, se pudesse ser vendido isso aí por... Ele fala aqui, né? Por 300 dinheiro, talvez ele já estava pensando em pegar pelo menos 10% disso, né? 30 dinheiros e embolsar para ele. E é isso que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas são estimuladas a doar sob a promessa que aquilo não é uma doação, é um investimento. E isso não tem valor diante de Deus. Maria derramou aos pés de Jesus. Ela derramou aos pés de Jesus o que ela tinha de valor. A contribuir para o reino de Deus não é um investimento, como essa visão mundana de vida do ego que entrou no meio do cristianismo, o joio semeado no meio do trigo, tem disseminado e contaminado pessoas. Pessoas estão doando pensando quanto vão receber em troca. E isso pode acontecer tanto nas igrejas como até mesmo aos pobres, né? Quantas pessoas tocam trombetas, né? Acreditam que fazendo isso aos pobres estão comprando um lugar no céu ou o favor de Deus. Isso não tem nada a ver com a verdadeira adoração. E isso não é uma coisa que você escolhe, eu vou adorar a Deus em vez de ajudar os pobres. Não. Na verdade, o reino de Deus é estender esse reino àqueles que o mundo excluiu. Mas nós só podemos fazer isso. E isso ter valor no reino de Deus. Isso realmente alcançar vidas para Cristo. Isso glorificar o nome de Deus. Se antes de nós fazermos isso, nós primeiro levarmos esse ego exaltado, que quer tirar proveito da glória de Deus, que quer ser glorificado também. Quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome, e o Pai responde aqui, eu já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus estava falando da sua entrega na cruz. Eu vou continuar aqui no verso 29. Depois que Jesus fez a oração e a voz do Pai veio. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu-lhe e disse, não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha como é que Jesus, ele sempre tem o seu ego na cruz. Ele sempre estava santificando ele mesmo. Ele sempre estava abrindo mão da glória para ele. Ele sempre estava exaltando o Pai. Quando ele curava, quando ele operava milagres e as pessoas vinham. Uma vez um homem disse para ele, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, por que me chamas bom? Bom é um só, o Pai. É óbvio que Jesus era bom, porque ele saiu do Pai. Mas ele não aceitava isso para ele. Ele sempre glorificava o Pai. E aqui no verso 31 diz alguma coisa interessante. Agora é o juízo desse mundo. É o juízo do ego. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Quando a gente lê lá em Apocalipse que um anjo desceu do céu com uma grande corrente e prendeu o dragão, está falando sobre isso aqui.
prender o dragão e acorrentá-lo é o poder do evangelho nas nossas vidas sobre o nosso ego. Há uma ligação espiritual muito grande entre aquilo que a Bíblia chama de diabo, príncipe desse mundo, Satanás, e o nosso ego. Não é à toa que lá em Gênesis, aquele texto onde Deus fala para a serpente, você vai rastejar agora sobre a terra e você vai se alimentar do pó. E diz para Adão, tu és pó. Ali Deus está mostrando que o que alimenta essa serpente, o que faz com que ela tenha poder no mundo, é a vida do ego. Satanás se fortalece quando o nosso ego se exalta. Jesus pegou o seu próprio ego e cravou ele na cruz, mostrando para nós o poder da cruz contra Satanás e contra a vida do ego. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. É muito interessante essa passagem. É nesse capítulo que Jesus entra em Jerusalém, por aqueles que tinham vindo ver Lázaro, havia toda aquela multidão, Jesus tinha ressuscitado Lázaro há poucos dias, e a multidão estava impressionada com o que ele fez, e prepara toda aquela cerimônia com aqueles ramos, quando Jesus entra, montado numa jumenta, dentro de Jerusalém, porque Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus sabia que seria a última vez que ele iria subir. Jesus sabia que seria a última vez que ele estaria com Lázaro, Marta e Maria. Maria também sabia disso. Quantos discípulos relutavam e não aceitavam quando Jesus dizia que ele estava indo para morrer. Maria entendia. Né? Entendia o quê? Essa verdade aqui que está no verso 24. Na verdade vos digo. Porque isso aqui aconteceu porque quando Jesus entrou em Jerusalém, e aquela multidão que tinha ido ver Lázaro, estava todo entusiasmado, oh, bendito que vem em nome do Senhor. Havia entre eles, ali na Jerusalém, gregos prosélitos, né? Judeus gregos, que estavam ali e procuraram Jesus. Estavam também entusiasmados, né? Com o rei Jesus, porque tinham visto o milagre. Aí Jesus diz algo que é esclarecedor para nós. João 12, 24. E na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Jesus era esse grão de trigo que caiu na terra, que veio a esse mundo, que desceu a esse mundo. Se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aqui está a essência do Evangelho. Quando nós voluntariamente entregamos, perdemos a nossa vida. Lembra quando Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Esse perder a vida é justamente a vida do ego. Perder a vida é quando nós colocamos o nosso ego na cruz. Nós tomamos a cruz para nós mesmos. Quando nós abrimos mão da glória do homem e queremos que o nome de Deus seja glorificado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É isso que Jesus estava dizendo. Quando o Filho do Homem for levantado, será expulso o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Alguém pode dizer, é o diabo? Sim. Mas o diabo e o nosso ego
exaltado, se torna uma coisa só. Quando o nosso ego se exalta, é o diabo que está tendo vitória. É o diabo que está reinando em nós. Todas as vezes que nós permitimos que o nosso ego se exalte, todas as vezes que nós queremos uma parte da glória que é de Deus, todas as vezes que nós nos deleitamos de que o nosso nome seja exaltado, o diabo é quem está reinando. Mas todas as vezes que nós abrimos mão dessa glória, todas as vezes que nós tomamos a cruz e crucificamos o nosso ego, o nome de Deus é glorificado. E é isso que atrai as pessoas a Deus. É isso que atrai as pessoas a Jesus. Caso contrário, nós vamos ter uma multidão igual essa que recebeu Jesus em Jerusalém, por causa do milagre, por causa das bênçãos, por causa das maravilhas que elas poderiam receber. Presta bem atenção, porque era isso que elas estavam atrás. Elas pensavam, olha, se ele ressuscitou Lázaro, esse homem tem muito poder, nós podemos receber algo disso para nós. Bendito que vem em nome do Senhor. Eles não perceberam que Jesus veio montado numa jumentinha, de forma humilde. Aquilo que Judas falou, podia ser dado aos pobres. O texto é muito claro. Ele não fazia isso porque se preocupava com os pobres. Estava de olho no que aquilo trairia de bênção para ele. O que ele teria de proveito com aquilo? Se a nossa vida espiritual é assim, se nós estamos servindo a Deus pensando o que nós vamos ganhar com isso, se nós não entendemos que o único ganho que é legítimo é a vida eterna, vida eterna. E a vida eterna só é possível quando o nosso ego morre, quando o nosso ego deixa de se exaltar, se prostra diante do Senhor. Isso é a vida eterna. Isso é a verdadeira vida. Porque o ego é insaciável, o ego nos angustia, o ego nos faz nunca sermos saciados. O ego é insaciável. O ego é o próprio Satanás. E quando nós lá atrás deixamos isso aflorar, quando nós resolvemos virar as costas para Deus lá atrás, a humanidade, porque quis exaltar o ego, quis ser melhor uns do que os outros, quis dominar, nós nos tornamos essas pessoas que nunca nos satisfazemos com nada. Isso é a morte. Sabe, essa insatisfação, essa angústia, essa falta essa ansiedade. Isso é subproduto do ego, isso não é vida, isso é morte. Quando nós ansiamos a vida eterna, nós estamos ansiando nos livrar disso. Quando nós abrimos mão da exaltação de nós mesmos para que o nome de Deus seja glorificado, nós encontramos a verdadeira vida. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos entender essa oração de Jesus e possamos fazê-la também. Pai, glorifica o teu nome. Todas as vezes que nós nos encontrarmos em situações onde nosso nome pode ser exaltado, onde nós podemos tirar proveito pessoal daquilo que é de Deus, que nós possamos fazer como Maria fez, derramar as nossas preciosidades aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, para que só o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe.